Oi, meu nome é Léo Marcorim e eu sou um escritor. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre gêneros. O que é gênero, como escolher o gênero para essa história, ou dependendo da ideia que você já tem, né, qual gênero aquilo se adequaria, como fugir do gênero e por que o gênero em si é uma coisa importante, né? Então, em primeiro lugar, eu cansei de ficar me ouvindo falando a palavra gênero, mas vamos falar de novo. O gênero, ele é a forma da obra. Certos gêneros têm certas regras, têm certas recomendações que são precisos, são adequados à história para serem consideradas parte daquele gênero. Eu vou usar o terror como um exemplo porque foi o gênero que eu escolhi escrever o meu livro. No terror, algumas coisas são esperadas. Por exemplo, todo livro de terror ele tem que ter um mistério. Todo livro de terror ele tem que ter um personagem que está em conflito e está tendo que, à medida que ele está naquele conflito, ele tem que lidar com aquele mistério. Você tem uma solução do mistério, ele às vezes é sobrenatural, às vezes não é sobrenatural. Isso também pode descrever o thriller, o suspense. Você tem um mistério, ele pode ser um crime, por exemplo, do qual você tem uma investigação acontecendo. Você não tem nada sobrenatural, você tem pessoas passando por certas situações e você está tentando desvendar aquele mistério. Por exemplo, Agatha Christie, né, extremamente conhecida para esse tipo de coisa. Você tem um crime, alguém matou alguém, normalmente um assassinato, e o livro vai te dando pistas. Então todo livro de suspense ou de mistério, de crime, ele é esperado que você, como o escritor, como uma pessoa responsável pela história, você vai estar dando pistas para o leitor poder descobrir até antes de chegar no final. E o final, na verdade, dando ele certo ou errado, é só o momento que ele vai validar que a opinião dele estava certa. Outros gêneros. O romance, por exemplo. Para ter um romance, você precisa ter dois indivíduos. É parte do gênero. Você tem que ter esses dois indivíduos, talvez que já se conhecessem ou que vão se conhecer. Eles vão se apaixonar de alguma certa forma. Vai existir algum conflito durante essa paixão deles. Pode ser Romeu e Julieta, a família. Pode ser um casamento, pode ser que um deles seja casado e o outro não. Então você vai ter um conflito, você vai ter um ponto baixo do qual parece que o negócio nunca vai dar certo, acabou. E depois você tem o relacionamento acontecendo no final da história e todo mundo feliz, né? Outros exemplos de gênero, épicas. Se a gente pegar, por exemplo, os trabalhos do Tolkien, né, agora tá com esse Anéis do Poder aí naquela canal que eu não vou falar. Você tem uma época, você tem que ter inúmeros personagens, você tem que ter uma construção de mundo muito complexa, porque inúmeros personagens vão estar interagindo dentro daquele mundo. E normalmente toda época tem um ciclo do herói, que é básica de narrativa, explicando um pouco sobre o ciclo do herói quando chegar na parte de desenvolvimento, mas em resumo, quando você tem um personagem que ele sai da zona de conforto dele, por via de um mentor, normalmente, e ele passa por algumas aventuras até voltar para onde no ponto que ele começou, como uma pessoa melhor. O ciclo do herói, por exemplo, é uma coisa muito comum nos trabalhos do Tolkien. Você tem isso no Harry Potter, por exemplo, na J.K. Rowling. Esse é o comum para épicas, para aventuras. Normalmente você tem esses elementos lá. Então, por que o gênero é uma coisa importante? Porque eu, como leitor, se eu tiver uma tendência a gostar de certas coisas, é interessante para mim procurar obras dentro do gênero que me interessa, certo? Eu não gosto, por exemplo, de romance, particularmente. Eu não me interesso por séries, filmes, livros, qualquer forma de história que sejam de romancezinho. Eu não gosto. Então, para mim é interessante verificar qual que é o gênero daquilo lá que eu tô pegando para estar assistindo, porque mesmo que seja um romance, eu sei o que eu vou estar esperando. Eu não vou me surpreender com aquilo, né? No mesmo caso, o terror. Se for uma pessoa que se impressiona de forma muito fácil, é importante para ela saber que aquilo que ela está assistindo é um terror. Porque vai ter um momento naquela história que ela vai ficar impressionada. Então é bom que esse gênero esteja claro desde o começo, porque obviamente ela vai saber como lidar com aquela situação. Voltando nessa questão de forma, você como leitor, você como a esponja que está absorvendo aquela história, ao saber que o gênero que você está assistindo tem uma determinada característica, você vai esperar, na verdade, que aquela história vai se comportar de uma certa forma. Se for um velho oeste, você tem certeza que vai ter um conflito de dois, um atirando no outro ao mesmo tempo, em um determinado momento do filme. Você sabe que vai ter alguns nativos americanos, índios e assim por diante. Então,
o gênero ele é muito importante não só para quem está escrevendo, mas para quem vai estar consumindo essas histórias. Isso é extremamente importante. Agora, digamos eu quero escrever uma história, porque na verdade essa série fala sobre isso. Eu preciso escrever num determinado gênero? Eu preciso ficar fixado dentro dessa caixinha? Não. A obra, a história, ela é sua. E existem muitos casos de pessoas exibindo histórias que fugiam do gênero. Um exemplo muito conhecido é o Cidadão Kane, aquele filme americano que tem inúmeros gêneros durante a história toda. Tem um momento que é uma peça de teatro, tem um momento que é como se a história tivesse sido contada do ponto de vista do protagonista. Outro exemplo bacana é The Cabin in the Woods, aquele filme que parece um filme de terror, que um grupo de pessoas vai para uma cabine, obviamente um monte de coisa começa a acontecer, e de repente você descobre que é um filme de ficção científica, que é um filme apocalíptico, entendeu? Que não tem nada a ver com a premissa original do filme, e justamente isso que faz o filme ser interessante. Quando você tem um gênero, quando você cria uma expectativa na pessoa que tá assistindo, ou que tá lendo aquele conteúdo, e a pessoa tem... Eu sei que isso vai acontecer, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque esse é o gênero, e de repente acontece uma outra coisa. Então, obviamente, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu, particularmente, eu gosto de ser surpreendido quando eu tô esperando uma certa coisa, e aquilo, obviamente, não acontece. É uma forma de dizer pra mim que aquilo é uma boa história. A pessoa que escreveu aquela história foi capaz de me direcionar enquanto estavam acontecendo outras coisas desse lado. Então você não precisa necessariamente ficar preso a um gênero. Você pode usar vários gêneros, inclusive, para contar uma história. Se você quiser usar uma história de época, por exemplo, você quer falar sobre o Brasil na época da escravidão, e você quer contar uma história de terror dentro daquilo lá, cabe muito bem. Assim como dentro desse mesmo contexto histórico, você também pode estar falando de um romance. Ou você pode estar falando de uma ficção científica. Você pode falar... Imagina se durante a escravidão tivesse aparecido um viajante do tempo e tivesse feito tais coisas. Então, o gênero não tem que ser uma caixa fechada, do qual você não pode fugir dela. Você deve fugir sempre quando aquilo for importante para a sua história. O que eu já alertei desde o começo, deixa claro para quem estiver consumindo aquela história o que é o mais importante, né, em termos de gênero. Se for algo que vai trazer susto, que vai talvez impressionar, deixa claro que aquilo é um horror. Se aquilo é esperado que a pessoa pegue certas pistas para tentar descobrir uma coisa no final, deixa claro que aquilo é um mistério. Mesmo que você fuja um pouco do gênero principal por conta da narrativa, né? Uma outra ponte que eu gostaria de fazer nesse vídeo é com relação às mídias. Então a gente tratou sobre as mídias no vídeo anterior. Eu expliquei as diferentes tipos de mídia: visual, música, auditiva, você tem cinema, você tem quadrinhos, você tem texto escrito. Quais gêneros se adequam melhor para certas mídias? Ou existe algum gênero que se adequa melhor para certas mídias? A mídia em si, ela não deveria ser um limitador para o gênero ou para a narrativa, ou para a história que você está imaginando. Porém, você ao escrever em determinada mídia ou em determinado gênero, você sabe que vai ter certas limitações. Por exemplo, quando você está escrevendo ou tentando produzir um quadrinho ou um filme de ficção científica, é esperado que você vai precisar de um profissional, de um modelador, porque dependendo da tecnologia que você vai tentar passar na sua história, ela não vai estar necessariamente disponível e você vai ter que imaginar como ela vai ser e você vai ter que modelar ela para uma arte visual. Então, se você quer fazer algo em ficção científica, às vezes é muito mais interessante você escrever um livro ou você escrever um curta. Então, se você quiser fazer algo em ficção científica que seja visual, saiba que existem limitações. Outra coisa que é importante, suspense. Esse eu acho que vai bem em qualquer mídia. E você também tem esses filmes do Hannibal, escritos pelo Thomas Harris, que são basicamente histórias policiais ou histórias de investigação de serial killer, mas não é só isso. Ele te prende de uma certa forma que você fica receoso. Imagina se uma coisa dessas acontece comigo. Então você tem uma pressão psicológica, um suspense psicológico ali acontecendo na sua cabeça. Não é só as pistas. Entendeu? Obviamente você tem nos livros, no conteúdo do Thomas Harris, e tanto nos filmes e na série do Hannibal, você tem sim aquele plot principal. Você tem aquele mistério que você tem que resolver. Quem que é o serial killer para determinado caso? Porém, na parte de trás, você tem todo esse suspense que é criado em cima de certos personagens. E a interação entre eles, e o conflito entre eles, entendeu? Então, tanto as mídias escritas quanto as mídias visuais são boas para fazer esse tipo de coisa. Agora, o terror.
Por exemplo, o terror, eu tô dizendo isso sobre A Casa de Poeira, né, que foi o livro que eu escrevi, é muito interessante escrever um livro de terror, mas eu pelo menos lendo, poucos livros de terror que eu li me causaram qualquer sensação de medo. Diferente de filmes. Filme é muito mais fácil você causar medo nas pessoas. Não só com os jumpscare, mas é muito mais fácil porque é visual. Você tá numa imagem e tá tudo escuro e de repente tem uma coisinha lá no fundo que quando você percebe que aquele negócio tá ali, o seu coração já dispara. Isso é o caso do Halloween, do John Carpenter, dos anos 80, 86, 89, que tem um momento que a Laurinha, ou a personagem da Jamie Lee Curtis, tá no quarto e a coisa, né, o Mike Myers, aquele assassino, tá num cantinho do armário, muito escuro, e você, no começo da cena, você não vê aquilo. E a lente da câmera começa a mexer no contraste, você começa a perceber que aquela máscara branca tá aparecendo. E quando você percebe aquilo, te dá um desespero. Isso é terror? Como que você faz isso no livro? Como que você faz isso na escrita? Já é muito mais difícil. Então foram bem poucos os livros que me causaram qualquer sensação de terror. O Exorcista me causou uma sensação de terror. É um livro muito bom se você gosta de terror. Agora aquele livro Calafrio, que em inglês é o The Turn of the Screw, quando eu li, eu achei extremamente chato. Entendeu? É um livro curto, é uma história extremamente curta. Eu recomendo para quem gosta do gênero de terror, para conhecer, né, os escritores de terror. Mas qualquer adaptação para cinema ficou muito melhor do que o livro, porque o livro é muito difícil, de novo, de você passar certos terrores. Mesmo se for do ponto de vista de quem tá narrando, mesmo se for em terceira pessoa, não importa. É muito mais difícil você passar terror em livro. Então, mesmo A Casa de Poeira, o livro que eu escrevi, eu não acredito que qualquer pessoa que vai ler aquele livro vai sentir algum medo. Talvez ela sinta em alguns momentos, né? Mas não é uma coisa, é muito mais um mistério, é muito mais um suspense para você tentar descobrir o que está acontecendo, com alguns medos no meio, obviamente, por isso que o horror tá ali. Mas eu tenho certeza que uma adaptação dessa história para uma tela causaria muito mais medo em quem estivesse assistindo. Então é importante você saber que dependendo da mídia que você escolheu, do gênero que você escolher, eles não são necessariamente... Eles não conseguem sincronizar muito bem. Obviamente existem mestres que conseguem deixar você com medo mesmo lendo, ou, entendeu? Todo mundo fala do Stephen King, eu li inúmeros livros do Stephen King e eu nunca tive medo de nada do que ele escreveu, mas é interessante para saber. Eu nunca tive muito medo dos filmes dele também, que dependendo do filme a gente sabe que não é muito legal. Mas ele é considerado o mestre do terror, entendeu? Então é muito mais um suspense, é muito mais um mistério do que necessariamente um horror. Então tenha em mente, dependendo da mídia que você escolheu, dependendo do gênero que você escolher, vão existir limitações. Você como um artista, você como um escritor de uma história, você pode usar essas limitações como uma vantagem para você. E eu vou usar o exemplo do Casa de Folhas, The House of Leaves, do Mark Z. Danielewski. Esse livro, ele é completamente maluco. Ele é um livro, mas olha as páginas dele. Entendeu? Tem momento que ele é completamente branco, tem momento que você só tem algumas palavras, né? Tem momento que está descrevendo a loucura na cabeça de uma pessoa, que de repente ela começa a bagunçar todas as letras que são escritas na página. Esse escritor sabia que a mídia escrita tem limitações. Isso é um livro de terror, mas ele trata como se fosse um documentário. Ele tenta fazer você acreditar no terror ou sentir um medo no terror em te colocar num formato de documentário. É como se esse livro tivesse sido escrito por 3 pessoas. Você tem a pessoa que passou por aquilo, você tem a pessoa que estava investigando aquele caso, e você tem um terceiro cara que foi uma pessoa que não tem nada a ver com os 2 anteriores, mas que descobriu o manuscrito e começou a ler. E começou a ter visões e começou a ficar maluco por causa daquilo. Então, é um terror, é um suspense psicológico, é um terror. E, de novo, o Mark sabia das limitações da mídia escrita e ele usou essas limitações a favor dele. E ele criou uma obra de arte. E esse livro é uma referência. E tem muitas coisas interessantes. E sabendo também que existem coisas fortes na escrita que não são possíveis de ser feito na tela, ele usou também essas coisas mais fortes. Então, por exemplo, ele fala do corredor infinito,
ou do corredor de 5 minutos, que um dia tem um tamanho, no outro dia tem outro, um dia tem portas, no outro dia não tem portas. Como é que você faz isso? Ou como é que você constrói um cenário de uma casa que está mudando o tempo todo? Se não for, obviamente, com CGI, computador, que normalmente não fica muito bom. Então, esse é um belo caso de um livro de terror, do qual o escritor sabia muito bem das limitações da mídia e ele usou essas limitações a favor dele. E é isso, pessoal. Minha mensagem final para vocês é pense na ideia. Como a gente vai falar sobre a ideia nos próximos vídeos. Pensa naquilo que você está querendo escrever, na forma de história, e depois escolha a mídia e o gênero. Porque são elementos importantes, são limitações, mas lembrando que toda limitação ela vai criar o criativo, né? Você vai se tornar criativo em limitações. Então sempre tenta, se você quiser criar algo revolucionário, tenta pensar em todas as limitações que a mídia ou o gênero vão te dar e como quebrar essas limitações, né? A gente usou alguns exemplos, a gente usou The House of Leaves, a gente usou Cabin in the Woods e outras coisas mais. Oh yeah! E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em like, se inscreve no meu canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Me ajuda a divulgar o meu livro e me ajuda a divulgar esse conteúdo. Até mais.